E aí, pessoal? Estava lembrando de uma história japonesa do grande mestre Nain, da era Meiji, final do século XIX, 1860 e pouco. E ele certa vez recebeu no templo um professor de filosofia que queria conversar com ele sobre assuntos ligados ao budismo. E como ditava a cortesia da época, eles foram recebidos, Ele foi recebido no salão e eles, ali neste salão, tinham preparado para eles um chá, como eles fazem de hábito, E o próprio mestre Nain se propôs, antes deles começarem a conversar, a servir o chá para o professor, como era a cortesia da época, o oferecimento, do chá, que tem uma série de significados para a cultura japonesa, principalmente. E na hora que o Nain pegou a chávena de chá, começou a colocar na xícara do professor, ele não parava mais. E o chá ficou transbordando, e o professor, incomodado, começou a olhar para aquilo e falou: mas você não está vendo o que você está fazendo? Você está derrubando o chá, Daí o Nain olhou para ele e disse assim: mas eu apenas estou demonstrando como é que está a sua mente. Ela está cheia. Enquanto você não esvaziar a sua mente, como é que a gente vai poder conversar sobre o Zen? Essa é a historinha. E o que estou querendo dizer com isso? Trazendo aqui para a nossa modernidade. Será que a gente tem a nossa cabeça sempre muito cheia? Você vai responder isso para você mesmo. O que significa ter a cabeça cheia? Significa você guardar muito mais do que você liberar. Guardar muito mais do que você liberar acontece com a gente por um motivo muito simples: medo. A gente tem medo de se entregar para a vida. O que será que vai acontecer no futuro? Eu preciso me proteger. Então começa a reparar na sua vida. Vê se você é uma pessoa que acumula coisas desnecessárias. Veja há quanto tempo, se pelo menos há mais de 6, não vou nem dizer 6 meses, mais de um ano, você tem sapatos guardados que você não usa, roupas guardadas que você não usa, caixas fechadas ou estocadas que você não abre. E não é só isso. O que você está precisando de fato para a tua vida? Essa história do chá do mestre Nain quer dizer para a gente o seguinte: a busca pelo suprimento gera em nós um sentimento de falta. Eu preciso prover, eu preciso ter, eu preciso guardar. Nossa, deu a crise agora, vai faltar o abastecimento, a gasolina, isso, aquilo. Vamos estocar. Isto é muito comum você observar nas pessoas mais antigas e que passaram guerra. Meus avós, gente assim, que tinha aquela preocupação com o medo. Se eu pudesse naquele momento de crise ter coisas na minha casa estocada, e eu não tinha. Só que isto acaba ficando patológico se você não entender que a vida, a energia, ela precisa reciclar, ela precisa trocar. Quando você faz este guardar dentro de você, quando você não permite as coisas acontecerem, você começa a gerar um processo em você de retenção, e daí não é só dos líquidos. Você começa a guardar também as questões emocionais, as raivas, mágoas, angústia. Se torna uma pessoa triste, apática, impotente, melancólica, guarda os rancores, porque é um processo natural seu de guardar. Então esses mecanismos você também não libera. Então,
O externo, os objetos, as situações, elas acabam apenas sendo um reflexo do interno. Quer dizer, você está guardando essas mágoas todas, você deixou de falar coisas que você precisava no momento, de você ter uma troca, de você fluir com a vida, confiar. Deveria ser uma atitude de total entrega, de plenitude. Quando você consegue sentir a vida assim, não tem como você acumular as coisas. Você quer dar, a energia ela tem que fluir, ela tem que circular. Pô, não usa essa blusa, olha, agora tá frio. Ou os sapatos, você está querendo sempre beneficiar alguém, porque você começa a perceber também que você abre um espaço dentro de você para que as coisas aconteçam na sua vida. Então essa história do chá, ela é muito significativa. Eu vou fazer algumas historinhas para vocês desta filosofia, desta cultura oriental maravilhosa, das histórias práticas dos mestres Zen, como eles viviam o seu dia a dia, o seu cotidiano, traçando paralelos com o nosso cotidiano aqui, nos nossos tempos modernos. Então, a primeira historinha que eu estou trazendo para vocês, e que serve para os acumuladores de todas as formas, às vezes tem gente que acumula em patrimônio, dinheiro no banco, precisa ter 3 carros na garagem, precisa ter reservas de sobra, até a própria, muitas vezes, a obesidade. No animal, no reino animal, é um mecanismo de proteção, para você ter gordura para queimar nos tempos difíceis. Só que daí é um equilíbrio. O animal não faz isso à toa. O animal não é um acumulador à toa. Mas muitas vezes nós fazemos isso em todos os aspectos da nossa vida, que se refletem nas situações externas, mas internamente é onde a questão é o cerne, onde está, como a gente conversando outro dia, estava falando dos bugs que a gente tem dentro da gente. Então o que acontece? Para finalizar essa primeira historinha do chá transbordante, do Nain. Quando você acumula emoções dentro de você, elas ficam represadas. Você acaba virando um buraco negro para absorver e não deixar a luz sair. E as pessoas que estão à sua volta acabam sendo engolidas nesse buraco negro sem que você perceba. Porque uma célula doente, ela contamina, ela transmite essa doença para as células que estão em volta. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações, com as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque não só isto afeta a nós, mas isto afeta as pessoas que estão à nossa volta e que muitas vezes não tinham nada a ver com isso e acabam recebendo este impacto. Então olha que interessante, quando a gente busca uma mudança, um equilíbrio, é importante você conseguir, João 1,14, verbalizar, fazer o verbo se materializar, se tornar carne. Então é importante falar, é importante reconhecer, é importante perdoar, é importante limpar, é importante aceitar, compreender, que não significa muitas vezes concordar, mas deixar o fluxo girar. As coisas, elas precisam se movimentar. Isso em tudo na vida. Quando a gente consegue fazer isso, a gente se cura e muitas vezes cura os que estão à nossa volta, que também poderiam ou podem estar entrando no mesmo processo. Então as pessoas, quando começam a tomar esta consciência de que elas não estão sozinhas, que todos somos um, às vezes elas ganham mais força para tomarem atitudes que antes por elas mesmas elas não tomariam, de mudança. E às vezes as pessoas acabam entrando até numa depressão. É um embotamento. Quando elas entendem que elas podem provocar uma mudança no entorno, muitas vezes isso serve de start, de motivação, porque elas, quantas vezes eu já ouvi de pacientes meus dizendo, eu só consigo manter o que eu estou mantendo por conta do meu filho, ou por conta do meu esposo que está doente, ou da minha mãe. Às vezes a gente ganha força, não sabe de onde. Então, claro, a água já está transbordando, o chá já está transbordando, a gente tem que buscar forças, não sabe de onde. A gente não precisaria deixar chegar neste ponto.
Mas a gente poderia aproveitar o nosso trabalho de energia interno, de fazer este reciclar, este fluir, para permitir também movimentar o nosso entorno, porque senão ele estagna. Ou você começa a trabalhar alguma coisa que depois você bloqueia, e este bloquear bloqueia ou congela o que está à sua volta também. E a energia não flui e ela começa a encruar. Tá bom? Nos próximos vídeos, em alguns vídeos, a gente vai contar outras historinhas do Zen Budismo e vamos comparar com situações da nossa vida. A primeira foi essa, a questão do acumular externa e internamente. Tá bom? Fiquem em paz aí, fraterno beijo, paz e luz. Valeu.